Palavra e Viola. Olá, graça e paz do Senhor Jesus para você e toda a família ligada no Palavra e Viola. Seja muito bem-vindo a mais uma edição dos seus Minutinhos de Fé e Esperança ao som da viola caipira, aqui na IPPTV, diretamente de Pirassununga, no interior de São Paulo. Nós estamos gravando essa edição do Palavra e Viola. Olha, daqui a pouquinho tem o pastor Arivaldo Dias Casimiro com Meditando nas Promessas. Também tem as Digitais de Deus, tem a História dos Hinos, notícias diretamente do campo missionário, a Junta Missionária de Pinheiros. E a pergunta do quiz bíblico de hoje é: quem foi o profeta que foi levado ao céu por um redemoinho? Quem foi o profeta que foi levado ao céu por um redemoinho? Olha, eu acho que você sabe, hein? É facinho a pergunta, mas tem muita gente que pode não saber. Então vamos fazer o seguinte: quem sabe já vai colocando aqui no chat ao vivo, responda ao nosso quiz bíblico de hoje. Vamos ver quem acertou lá no fim do programa e a gente vai ler a passagem bíblica que fala, que conta essa história aí dessa pergunta. Combinado? Mas antes, vamos louvar a Deus! Fica bem a gente passar bem por Eucaristia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, foi um homem procurado, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, com providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Bom demais poder relembrar esse sucesso da música cristã, né, do nosso querido amigo Guilherme Quer e também do Jorge Camargo. Um abraço para vocês, meus irmãos. Deus abençoe muito.
Palavra e Viola continua agora com o pastor Arival Dias Casimiro. Vamos juntos com ele meditar nas promessas de Deus. Alô você, nós estamos aqui meditando nas promessas de Deus. E as promessas de Deus vêm acompanhadas dos mandamentos de Deus e das ameaças de Deus. Então é melhor você ficar com as promessas, né? As promessas sempre, elas foram feitas por Deus para nos ajudar, para nos amadurecer, para fazer com que a gente ore mais, que a gente creia mais, que a gente dependa mais dele. Eu quero ler aqui o que Filipenses capítulo 3, né, vai nos ensinar, né? O apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que todo cristão, ele tem e deve ter um alvo espiritual para a sua vida. Quando Deus nos salvou, quando Deus nos converteu, Ele colocou diante de nós um plano, um projeto, que é sermos conformados à imagem de Jesus. Você não pode, como cristão, viver sem um propósito, viver sem um alvo. É a mesma coisa de você entrar no metrô e alguém perguntar para você, você está tomando esse metrô para onde? Ele diz, não sei. Quer dizer, e há muita gente que vive assim, né? Sem um projeto de vida, sem um propósito de vida, sem um alvo na vida. Então, a primeira coisa que Paulo vai nos ensinar aqui é que ele tem um alvo, e o alvo dele é ser igual a Jesus Cristo. E esse alvo foi estabelecido por Deus para a sua vida. Em segundo lugar, você vai aprender aqui que existem aqueles inimigos que tentam impedir que nós alcancemos esse alvo. Né? Aquelas pessoas que destroem os nossos sonhos, aqueles acidentes de percurso que vêm tentar tirar a gente da rota. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo 13, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então há muitas coisas que querem impedir você de avançar, de chegar no alvo. Podem ser pessoas, podem ser circunstâncias, pode ser você mesmo, com seus pecados, com as suas fraquezas, pode ser você também com a sua autoestima, né? Com a sua maneira de pensar negativa. Mas nós precisamos avançar, nós precisamos prosseguir, tá certo? Mas, em terceiro lugar, você precisa entender que este alvo, ele é um alvo para melhor. Significa que a nossa vida sempre será para melhor. Isso significa que o projeto de Deus para a minha vida, o alvo de Deus, é sempre me melhorar e a gente caminhar para o melhor. Ninguém, né, de sã consciência, ele empreende, ele vive caminhando para o pior. Nós temos que sempre caminhar para o melhor. E o melhor para nós sempre é aquilo que Deus quer para nós. Talvez você esteja aí angustiado, sofrendo, frustrado, porque você acha que o melhor de Deus para a sua vida é o que você quer, é o projeto que você tem. E você tem que se render, você tem que se humilhar e colocar como Paulo aqui, né? Eu abri mão de tudo para alcançar esse projeto, esse alvo que Deus tem para a minha vida. Tá bom? Ore essa promessa e prossiga firme aí para o alvo que Deus tem para a sua vida. Obrigado, pastor Arival. Jesus te abençoe muito. Agora você confere o Momento Literário Ezion com os lançamentos da editora.
Em O Talão de Cheques do Banco da Fé, de Charles Spurgeon, compara uma promessa a um cheque nominal ou a uma ordem de pagamento que você recebe da parte de Deus. Você deve tomar esse cheque, endossá-lo pela fé e sacá-lo no banco celestial. Em outras palavras, sua fé será sustentada e renovada ao meditar nas promessas de Deus e ao incluí-las em suas orações, o que significa ficar firme nas promessas do Senhor, que são grandes e preciosas, são inabaláveis. E nos momentos de grande provação e tribulação, você estará fortalecido. A leitura diária deste devocional lhe trará a esperança renovada a cada dia de que o Senhor está cuidando de você e trabalha continuamente no seu bem. Não há forma melhor do que começar o dia do que meditar pela manhã numa promessa do próprio Deus, a qual tem o poder de nos despertar, de nos pôr de pé e de nos fazer caminhar na segurança de seu amor por nós. Visite a Livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse o site agora mesmo, editoraezion.com.br, e adquira o livro O Talão de Cheque do Banco da Fé. Ezion, a sua editora missionária. Está aqui nas minhas mãos o meu primeiro livro, No Caminho do Salvador, Encontros Transformadores com Jesus. Não são apenas breves relatos históricos descritos nos evangelhos, mas com profundidade vamos entender objetivamente o porquê desses encontros e como eu e você temos muito em comum com cada pessoa que Jesus encontrou. Acesse agora mesmo o site da Editora Ezion, www.editoraezion.com.br, e compre No Caminho do Salvador, entre outros títulos da Editora Ezion. Escreva lá na área do cupom Vitor Quevedo 10. É o meu cupom de presente para você. 10% de desconto no site da Editora Ezion. Vitor Quevedo e o número 10. Combinado? O Palavra e Viola continua contando a história dos hinos. Hoje, em A História dos Hinos, vamos conhecer como se deu a composição do clássico Sem Ovelhas. Juan Romero, pastor, radialista e o compositor desta canção, nasceu em Monterrey, no México, em 1929 e começou a seguir Jesus quando tinha 7 anos. Aos 40, ele compôs a canção após vivenciar uma situação em Locke, cidade do Texas, onde exercia o seu ministério pastoral. Segundo o compositor, na época congregava em sua igreja um irmão cristão chamado Ricardo, que era bastante assíduo aos cultos, apesar de precisar caminhar bastante para chegar à igreja, pois morava muito longe do templo. O jovem Ricardo havia faltado aos cultos do domingo de manhã e à noite, e Romero achou isso muito estranho. Sua residência era numa chácara fora da cidade, e a estrada de terra, e Romero, junto de sua esposa, decidiram visitá-lo num dia que, para aumentar a dificuldade, chovia muito e havia muita lama pelo caminho. O pastor Romero bateu na porta da casa de Ricardo e foi atendido por ele, que contou que havia sido ofendido por um amigo de infância e retribuiu a agressão, batendo no companheiro com um pedaço de pau. Constrangido com o seu mau testemunho, Ricardo disse que não serviria mais a Jesus. Após ouvir a história, o pastor o recomendou pedir perdão a Deus, pois ele o perdoaria. Ambos oraram e Ricardo sentiu de Deus a restauração e o perdão. O tempo se passou e alguns anos mais tarde Romero foi surpreendido com a ligação de Ricardo para o telefone da rádio em que tinha o seu programa. Ele disse que estava ouvindo a programação e queria agradecer ao pastor por ter ido atrás dele naquele dia. Ricardo contou que agora se tornara pastor também e passaria a ajudar no resgate de outras ovelhas. Sem Ovelhas é um dos hinos antigos mais conhecidos em todo o mundo. No Brasil, a versão mais conhecida é cantada por Oséias de Paulo.
verdade, ao contá-las todas, e faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no abismo, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Estamos de volta e aqui no nosso programa, você sabe, quem segue o nosso grupo Cada Vez Mais Raiz lá no Instagram, do @VitorQuevedo, manda mensagem e a gente manda um abraço aqui no nosso programa. Quem mandou mensagem dessa vez foi a Mariângela Vilela. Bom dia, amado, Deus abençoe grandemente. Ela é lá da cidade de Franca, São Paulo. Deus abençoe você também, minha irmã. O pastor Luciano André Oliveira mandou um abraço para a gente. Ele é pastor da Igreja Batista Memorial lá em Penápolis, interiorzão do estado de São Paulo. Forte abraço, meu irmão, para você também, pastor Luciano. E também a irmã Marlene Quina mandou para a gente. Sou de Rio Claro, mas você foi várias vezes em Corderópolis, na Igreja Presbiteriana do pastor Luciano, ok? Ok, um abraço para você, viu? E para o pastor Luciano também, da Presbiteriana lá de Corderópolis. Deus abençoe vocês. Se você deseja mandar uma mensagem para a gente, fique atento lá no nosso grupo Cada Vez Mais Raiz do Instagram, @VitorQuevedo. Se você ainda não me segue, aproveita para seguir, tá bom? E aí na próxima gravação a gente vai mandar um recadinho lá e você aproveita e digita um abraço para a gente te mandar aqui no Palavra e Viola. Combinado? Palavra e Viola. A Escola Teológica Sã Doutrina está na IPP+, a maior plataforma de conteúdo cristão do Brasil. Oferecemos mais de 30 cursos exclusivos de grande qualidade para que você possa crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Ao assinar a Escola Teológica por apenas R$ 180 por ano ou R$ 15 por mês, você ajuda a IPP na sua grande obra missionária. Acesse agora ippmais.com.br ou baixe na sua loja de aplicativo Android ou iOS, aprenda mais da Palavra de Deus e contribua para a obra missionária. Você conhece a compaixão de Cristo? Vivemos em um mundo marcado pelo egoísmo e indiferença.
Mas a Bíblia nos revela um Deus diferente, cheio de misericórdia e amor. Lancemos fora a frieza e a apatia e revistamo-nos do coração compassivo de Jesus, pois sem compaixão, a obra não será feita com a motivação correta. Vem aí, 14º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas com o tema A Compaixão de Jesus é o motivo da missão. Palavra e Viola. O Palavra e Viola continua com as digitais de Deus. Foto bonita é daqui da estância Manaim, em Pirassununga. Mas eu quero que você também participe mandando uma foto bonita que está na câmera do seu celular, está na galeria do seu celular, melhor dizendo, que você tirou com a sua câmera. Manda pra gente no número 19 99702 8992, é o telefone oficial das Digitais de Deus do Palavra e Viola. O nosso programa continua com as notícias diretamente do campo missionário. Vamos ver o que a JMP tem feito por aí. Nesse ano, a Consciência Cristã bateu um recorde de inscrições. Foram mais de 17 mil. Só na noite de abertura, com o reverendo Hernandes Dias Lopes, mais de 8 mil pessoas tomaram conta desse espaço. Muita gente ficou em pé no fundo do auditório acompanhando a palavra. O reverendo Hernandes falou sobre Jesus como o grande eu sou, tema da conferência desse ano. Ele é a semente da mulher. Ele é o descendente de Abraão. Ele é o cordeiro da Páscoa. Ele é o maná que caiu do céu. Ele é a água que brotou da rocha. Ele é a coluna de fogo que guiava o povo de noite, a coluna de nuvem que guiava o povo de dia. Tivemos a oportunidade de fazer uma abordagem de Apocalipse, capítulo 1, tratando da pessoa de Cristo, a singularidade da sua pessoa, a singularidade da sua obra e quais são as consequências, as implicações dessa verdade. E tivemos aqui um auditório repleto, muita gente ainda em pé, caravanas ainda por chegar. E essa tem sido uma conferência marcante na história da Igreja Evangélica Brasileira, talvez a maior conferência evangélica de todo o Brasil. Gente vindo de diversos estados, caravanas vindo de diversas cidades, igrejas, para adorarmos juntos a Deus e refletirmos a luz da Palavra de Deus. Nos 5 dias seguintes, a Consciência Cristã teve 3 períodos de palestras, manhã, tarde e noite. Tudo transmitido ao vivo por uma emissora de TV aberta local e canais do YouTube. Entre eles, a IPP-TV, que apresentou 16 eventos da conferência na sua programação. Nós temos ampliado o nosso público local e presencial exatamente por causa das ferramentas de mídia que têm produzido nas pessoas o desejo de estar aqui para experimentar presencialmente o evento. A IPP-TV vai nos ajudar, né, a ampliar ainda mais esse alcance, né, e nós somos gratos a Deus por essa parceria, pois o nosso objetivo é esse, é produzir um conteúdo gratuito, de qualidade, bíblico, para a gente poder levar a palavra de Deus o mais longe que a gente puder. Louvor cristocêntrico também fez parte da conferência. Entre os grupos que se apresentaram, o Projeto Sola, da Igreja Presbiteriana de Alphaville. Além das pregações com pastores de todo o Brasil e até de outros países, as palestras desse ano incluíram temas importantes na vida cristã, como fé e trabalho, por exemplo. O presbítero Antônio Cabreira falou sobre como a Bíblia trata desse tema. O trabalho é a maneira como Deus faz o mundo andar. É a maneira como Deus, por exemplo, ele faz as pessoas serem alimentadas através da vocação dos seus agricultores que produzem alimentos.
Infelizmente, hoje, um dos grandes erros da igreja cristã foi a secularização do trabalho, ou ter uma visão negativa do trabalho como algo pecaminoso, como se fosse um castigo. E essa não é a mensagem cristã, essa não é a mensagem bíblica. Pelo contrário, o trabalho é algo criado por Deus antes da queda, para o nosso deleite e para dar um significado para a vida. Você acabou de conferir as notícias diretamente do campo missionário. E você sabia que dá para fazer parte, ajudar a Junta Missionária de Pinheiros? Entra aí no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e acesse lá na abinha JMP. Você vai ver como poder contribuir das mais diferentes maneiras com esse bonito trabalho missionário. Comecinho do programa teve o nosso quiz bíblico e eu acho que você já sabe a resposta, né? Mas agora eu vou dar para você a referência bíblica, tá bom, desse texto. Segundo livro de Reis, capítulo 2, no versículo 11. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Pois é, o profeta é Elias. Parabéns para você que acertou a pergunta do nosso quiz bíblico de hoje. E olha, tudo isso nos faz meditar que Deus é aquele que faz coisas extraordinárias em nossa vida. Que Deus possa se mostrar a você extraordinariamente, se você assim tem precisado nesses dias. Deus é aquele que faz as coisas que nós não podemos imaginar. E assim aconteceu com Elias, nessa passagem tão bonita que fala da ascensão dele ao céu por um redemoinho. E assim também pode acontecer com a nossa vida. Deus se mostra um Deus extraordinário, para além das coisas normais, que você se sinta agraciado, porque Deus provê de uma maneira extraordinária, nos protege de uma maneira extraordinária, nos abençoa de uma maneira extraordinária. Que o Deus extraordinário se revele à sua vida também e aumente a sua fé nele. Palavra e Viola vai chegando ao fim, mas antes eu tenho que pedir para você, e com muito prazer e alegria, poder baixar o aplicativo da IPP+. É isso, a plataforma de conteúdos exclusiva da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E também se inscrever no canal do YouTube da IPP TV. Combinado? Na IPP+, tem conteúdos exclusivos para você e toda a família. Vamos terminar a Palavra e Viola cantando canção escolhida pelo meu querido amigo Ivan Fidelis, que está filmando aqui o Palavra e Viola. Aliás, ele e o André estão aqui junto com a gente na cidade de Pirassununga para gravar esse programa. Ele escolheu a canção A Vida é Doce. Vamos lá? A vida com Deus é doce, mais doce que pamonha e curau, mais doce que canjica e arroz doce, mais doce que o doce de batata doce. E se eu fosse fazer uma lista dos doces que ela faz lembrar, teria um doce de leite, paçoca e chocolate quente. Também faz lembrar da goiabada, do pé de moleque marmelada, bolacha de nata e de polvilho, e bolo de fubá pro admiro. A vida com Deus é doce, mais doce que pamonha e curau, mais doce que canjica e arroz doce, mais doce que o doce de batata doce. E se eu fosse fazer uma lista dos doces que ela faz lembrar, teria o doce de figo que eu mesmo apanhei no meu pomar, laranjada, mangada e geleia, e amora e morango, bananada e marrom glacê, doce de abóbora tem que ter, mas que vida boa pra gente viver. A vida com Deus é doce, mais doce que pamonha e curau, mais doce que canjica e arroz doce, mais doce que o doce de batata doce. A vida com Deus é doce, mais doce que pamonha e curau, mais doce que canjica e arroz doce, mais doce que o doce de batata doce. A vida com Deus é doce.
Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado pela audiência até aqui. Compartilhe o nosso programa, viu? Palavra e Viola.